apresentado hoje. E com a saída de Lucas Mugni, que vestia a camisa 10, era óbvio que o Ceará teria um novo camisa 10. Mas esse é realmente um novo, muito novo. Porque poderia ser alguém que já estava no elenco do ano passado, poderia ser alguém que o torcedor já conhece, mas é um cara que tá chegando agora, que ainda nem estreou e já teve essa cancha de pegar a camisa 10, Samuca. É isso, André. O Juan Alano. Ele que é meio atacante, também pode fazer a função pelos lados do campo, mas não vou ficar destrinchando muito, porque ele mesmo é quem vai falar como é que ele joga, né? Óbvio que é vestir o camisa lá preto e branco do Ceará, short preto, meiões, chuteira, e ele fala pra gente das características em campo vestindo a camisa do Vozão. As minhas características, desde a categoria de base até o subprofissional no Inter e jogar pelo Coritiba, quando eu pude trabalhar com o Mozart lá, eu jogava muito de 8 e o 10. Sempre foram as duas funções que eu fiz na Série B aquele ano. No Internacional também, tanto na Série A, quando eu tive a oportunidade de jogar, e Série B também foram de 8 e 10. No Japão eu caí um pouco mais para as pontas, mas dependendo muito da ideia do treinador, o treinador dá liberdade de cair pelo meio. Então as minhas características são sempre de meio campo, eu sempre prefiro jogar pelo meio. Tá aí, deixando bem claro que prefere jogar como aquele cara, né, o ponta de lança, aquele meia, camisa 10, que vai só distribuindo o jogo, né? Estilo André Almeida no racha da imprensa. E falando ainda sobre essa... tô amaciando hoje, né? Você é bondoso, viu, Samuca? Meu amigo, que você é um isso, cara tamo junto. sempre bondoso. Eu tô mais ali pra um camisa 8. O Juan Alano também jogava de camisa 8, ele Camisa falou. 8 Aliás, eu ou tô dando camisa já o 5. spoiler da resposta dele, né? Ih, rapaz. Vamos ouvir o que ele vai falar? Bora. Vai, Juan Alano, fala aí pra gente. A gente sempre sabe que o número 10 no futebol brasileiro, no futebol mundial, tem esse peso, essa carga de responsabilidade, né? Anteriormente, você disse que foi o Mugni, né, que vestiu a camisa. Eu realmente não sou de me comparar com ninguém ou fazer comparação de ser mais ou menos. Eu realmente foco muito no meu trabalho. Estou feliz pela responsabilidade e pela confiança que o Lucas, o Haroldo, toda a diretoria me passaram, né, me dando esse número. Fiquei feliz, realmente surpreso, mas tranquilo, muito tranquilo, que eu vim para fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Eu realmente me dedico ao máximo, me entrego de coração quando eu venho para fazer alguma coisa. Tá aí o Juan Alano que vai vestir a camisa 10, e nós ficamos sabendo ali, antemão, qual vai ser a camisa dele, porque a assessoria de imprensa do Ceará Sporting Clube, na pessoa de Matheus Pereira, o homem que trabalha... Matheus Pereira. Ele foi quem disse lá no Press Kit, coisa mais linda que eu vou estar preparando lá pra gente, viu, André? Um forte abraço pra assessoria de comunicação do Ceará, pro Matheus Pereira. E aí o Juan Alano é quem vai vestir a camisa 10 do vovô. Grande abraço pro Matheus Pereira, pro Israel Simon, pro Vitor Bernardo, o Lucas Silva, mais ou menos. Lucas, grande Luquinhas. Nosso presidente. O Lucas Silva, ele é o presidente do Racha, que não vai ao Racha semana que vem, porque disse que está no DM, no departamento médico. Não foi pra confraternização, que teve do Racha. Depois teve um churrasco da galera, também não foi. Eu falei, meu amigo... Ele gosta de vocês, né? Tá difícil, né? Ele dá mau valor. Tá difícil. Como é que você é o presidente do Racha, você não vai pro Racha, você não vai pros eventos, você não vai pra solenidade, tá difícil. Tá complicado, vamos debater isso aí. Mas e o Juan Alano, Brenão? O que é que tu espera dele? Camisa 10, já chega... Vou jogar real aqui. Não vi o Juan Alano, ninguém viu, obviamente, ele com a camisa do Ceará. Não conheço. Mas o grande momento que ele teve, pelo menos de temporada, foi lá no Curitiba. Mas o cara que chega vestindo a 10, ele já tem uma responsabilidade a mais. Exatamente. Quando a camisa 10, ela tem essa mística, ela não é uma camisa qualquer. Quando você entrega para um jogador a camisa de número 10, é porque você acredita que ele vai ser um dos caras que vai chamar a atenção, que vai se destacar, que vai ser importante para a equipe e que deve ser um titular, né? Porque é uma camisa diferenciada. Então o Ceará tá apostando aí no Juan Alano para ser esse dono da 10 que era do Mugni, né? O Mugni, que foi um cara que, durante a competição, ele oscilou. Tinha momentos que ele era titular, tinha momentos que ele perdeu a titularidade, mas tinha uma reclamação muito grande de que, fisicamente, ele só aguentava um tempo. O Juan Alano chega, então, com a missão de tentar ser esse titular absoluto
e ser o cara que vai dar mais dinâmica a esse meio-campo do Ceará. São muitas temporadas no futebol japonês e eu fico um pouco receoso com isso, André, porque sempre que a gente vê um jogador vindo do futebol japonês atuar no futebol cearense, a gente percebe que ele tem uma dificuldade de se readaptar. O Richardson, quando voltou do futebol japonês, foi um desses caras, e ele falou sobre isso, porque lá o ritmo é outro, inclusive de treinamentos. Lá eles treinam menos do que treinam aqui, é outra intensidade, abaixo do que a gente costuma ter aqui. E a Série B ela é uma competição que ela é muito física, né? É uma competição onde está todo mundo mais parecido ali, que você precisa de uma condição física um pouco mais elevada, porque é um jogo onde fica mais preso ali no meio campo. Não é um jogo tão bonito de se ver, né? Não é um jogo em que a bola corre com tanta facilidade. Por isso eu acho que esse pode ser um problema. Mas, até a Série B começar, que vai ser em março, o Juan Alano tem tempo aí para ir se adaptando, para ir recuperando essa questão mais característica do futebol brasileiro, para que ele possa ser uma peça importante. E o Ceará tem outras peças, como o caso do Vina, por exemplo, que é um outro meia que o Ceará tem com um perfil mais ofensivo. O Vina é um meia muito ofensivo. Você tem o Matheus, que é muito jovem, mas que também pode ajudar, especialmente nesse começo de temporada. Vamos ver como é que o Juan vai conseguir se comportar no Ceará. Mas ele, sem dúvida nenhuma, já chega com a missão de entregar muito, porque o camisa 10 dele sempre se espera mais. Sempre se espera mais, Daniel Farias. E ainda mais porque tá saindo um cara que em 2024, foi importante na campanha da Série B, que é o Lucas Mugni. E em 2025, apesar de ter passado por uma oscilação, ele também teve a sua contribuição. Sim. Então, o Juan Alano chega para disputar a posição, como disse o Breno, com o Vina, que é um cara que dispensa comentários, para que o torcedor já conhece, mas ele chega com essa perspectiva de, pelo menos elevar o sarrafo em relação ao Mugni. Eu sei que é uma Série B, eu sei que a realidade é outra, mas que ele possa assumir essa camisa 10 não apenas vestindo, mas de fato desempenhando a altura. Exatamente. Um dos problemas que a gente percebeu no Ceará em 2025, pelo menos em uma parte da temporada, foi uma falta de protagonismo ali no setor de ataque. Você tinha um Ceará que era muito voltado e muito concentrado para a figura do Pedro Raul. Isso fez com que outros jogadores, inclusive do meio de campo do Ceará, e eu falo aqui de camisa 10 especificamente, meio atacante, perdessem um pouco de brilho. Acho que o Vina não conseguiu ter esse destaque, Vina não conseguiu ter esse protagonismo. O próprio Lucas Mugni, no decorrer da temporada, não conseguiu ir muito bem, apesar de que lá no começo do ano, no Campeonato Cearense, foi um cara muito importante, deu muitas assistências, foi fundamental para a conquista do bicampeonato do Campeonato Cearense por parte do Ceará, mas faltou um pouco disso. Acho que o Matheus Araújo também não conseguiu ajudar demais, o Rômulo no começo da temporada teve oportunidades e não se firmou. Então essa posição de meia foi uma posição que de fato faltou protagonismo, faltou brilho ao Ceará, sobretudo na segunda metade da temporada. O Juan Alano chega com essa perspectiva de ser esse cara, de ser um cara protagonista, de ser aquele cara que chama a responsabilidade. Foi um cara que, na campanha de acesso do Coritiba em 2019, isso mesmo, ele teve esse papel de protagonismo. Foi um cara que marcou gols importantes, foi um cara que deu boas assistências. Tanto é que ele deixou uma boa impressão para a torcida do Coritiba, que agora, nesse momento, queria que ele voltasse pro Coritiba para jogar a Série A. Teve muito torcedor do Coritiba lamentando o fato dele ter acertado com o Ceará, porque queria que fosse um dos nomes anunciados pelo Coxa para a disputa da temporada de 2026. Isso dá um bom indicativo. Teve temporadas também do Alano lá no futebol japonês, que é uma realidade diferente, a gente sabe que é um nível de intensidade diferente. Você tem jogos mais espaçados, mas ele teve boas temporadas lá também, sobretudo 2023, estava dando uma olhada aqui. 7 gols e 4 assistências. Ou seja, é um cara que do ponto de vista ofensivo, ele pode ser protagonista, marcando gols, dando boas assistências. Na última temporada agora foram 8 assistências, um número bem elevado. Então eu acho que é essa expectativa que ele traz para o torcedor do Ceará. De não ser apenas mais um nome do meio de campo, mais uma peça para disputar a posição ali no meio de campo ou então nas pontas, como ele já falou que pode jogar também. Mas que seja um cara que diretamente ajude o Ceará, marcando gols e dando assistência, que é o que o Ceará vai precisar. No esquema tático do Mozart, na forma de jogar, a gente não vê um time totalmente ofensivo, mas é um time que tenta ser efetivo nas poucas chances que cria. É um time um pouco mais reativo, que preza um pouco mais por uma defesa sólida. Você precisa de jogadores, então, que aproveitem bem as chances. O Alano, pelo menos nas temporadas anteriores, mostrou ser esse jogador. Agora, com a camisa 10 do Ceará, cabe a ele tentar repetir esses feitos e ser um cara decisivo no ataque do Ceará. Vou perguntar de um outro cara para vocês que, com a chegada do Juan Alano, ele pode ter uma preocupação a mais.
Mas será que esse é o ano, é o momento que ele pode ser mais utilizado? É Matheus Araújo. Sim. Porque a gente... Especialmente nesse começo de ano. É o foi momento... quando ele mais jogou no Ceará na temporada 25, né? Foi. Então pode ser um cara mais usado? Eu esperava ver mais dele esse ano, cara. Eu também esperava. Eu não achei ele mau jogador, Não acho ele mau jogador. É porque ficou mais complicado. Ele perdeu muito espaço, porque você tinha um meio de campo que quando não era o Mugni, que era um cara que tinha uma bola parada mais qualificada, quando não era, por exemplo, o Lourenço, quando você atuava com 3 volantes, que davam mais consistência, e somando a isso o fato do Léo Condé não mudar o time, o Léo Condé dificilmente mudava o time, ele acabou ficando sem minutagem. Mas eu não acho o Matheus mau jogador, não. Pelo contrário, eu acho que as partidas que ele jogou, especialmente no começo do ano, ali no Cearense, que Copa do Nordeste também, quando ele entrava no segundo tempo, ele conseguia esquentar um pouco o jogo. Ele tem muita vontade, sabe? Ele é aquele cara que pega a bola e parte pro ataque, ele não tem medo de se lançar ao ataque. Claro que não é só isso que tem que fazer, né? Você tem que ter uma responsabilidade com questão de marcação e com outras coisas. Mas eu sentia que ele era um cara que ele não ficava alheio ao jogo. Quando ele entrava, ele não ficava escondido, ele tentava aparecer, ele tentava chamar alguma oportunidade, criar alguma chance para algum companheiro, ele se movimentava bastante. Eu não acho ele mau jogador, não. Acho que nessa temporada de 26 ele tem boas chances de ser mais aproveitado e ser uma peça mais importante dentro do clube. E aí, Farias? E eu te pergunto também de outro cara, que esse não é meia, mas como tem o Zanocelo anunciado até 2028, um volante, Lucas Lima, WB ama ele, Sim. pode ser mais usado também? Eu concordo com os dois. Acho que os dois podem ser melhor aproveitados em 2026. Matheus Araújo eu acho interessante porque ele tinha uma característica, ele se apresentava bem para o jogo, como o Breno citou. Lembro inclusive de um gol que ele fez contra o Grêmio, quase do meio de campo, um belo gol. Mas ele não é aquele meia extremamente veloz. Não é um cara muito intenso. Na verdade, em alguns momentos a torcida do Ceará até reclamava disso. O Matheus Araújo é um cara menos intenso. E eu acho que isso até pesou um pouco contra ele na Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe, é um jogo muito dinâmico, é um jogo muito rápido. Por conta dessa característica, eu acho até que por conta disso, ele pode ser melhor aproveitado na Série B. Que como o Breno já destacou e a gente já conversou em outros momentos, é um tipo de jogo diferente. Um jogo às vezes menos intenso, menos veloz, mais técnico, mais tático. Eu acho que eu enxergo o Matheus Araújo mais nesse perfil e acho que por isso ele pode ser útil. E o Lucas Lima também é um jogador jovem, tem 25 anos apenas. O Matheus Araújo tem 23, o Lucas Lima tem 25. 2 jovens jogadores. Um jogador que o Ceará investiu uma quantidade até significativa para contratar, 3 milhões de reais junto ao São Bernardo, depois de um bom campeonato paulista que ele fez em 2025, e é um cara que o departamento de futebol do Ceará gosta bastante. A amostragem que a gente tem, aquilo que a gente viu do Lucas Lima é pouco, porque ele jogou pouquíssimo, né? Eu acho que o único jogo que ele fez como titular foi aquele jogo contra o Internacional, mas foi um bom cartão de visitas. Ele jogou bem naquela partida. Então, acho que é um cara que pode ser melhor aproveitado num setor que o Ceará está muito bem servido à posição de volante. Você tem Richardson, você tem Dieguinho, você tem Zanocelo, você tem Lucas Lima. Quatro bons volantes